Amém, povo de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, com a tua graça, que o seu Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos corações para recebermos a tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar com o nosso ouvido, com a nossa mente aberta para receber a tua palavra. Que nada venha nos impedir, Senhor Jesus, de ouvir, Deus, a tua palavra. Que nós possamos guardar essa palavra, Deus, em nosso coração, Pai. Que essa palavra venha gerar mudança, Deus, em nossas atitudes. Que venha nos trazer uma direção vinda da parte de Deus. Nos usa, Deus, como um canal do Senhor, como instrumento do Senhor, meu Pai, para levar, Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem esteve no culto quinta-feira, véspera de Natal? Algumas pessoas estiveram no culto, né? E aí nós pregamos: o que você será nesse Natal? Foi essa a mensagem, não foi? Foi essa a mensagem. O que você será nesse Natal? Eu não vou pregar novamente isso, eu só estou dando uma introdução. E aí, na pregação nós perguntamos: qual é a sua expectativa? Porque normalmente, em época de final de ano, nós recebemos pessoas em nossa casa, amém? Não é verdade? Recebe o parente lá de São Paulo, o parente lá de Campinas, né? Recebe os nossos familiares, recebe pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. E aí a pergunta era: quem você seria nesse Natal? Qual é o tipo da influência que você queria deixar na vida das pessoas que iriam visitar a sua casa? Porque nesse mundo nós sabemos que ou nós influenciamos, ou nós somos, não tem jeito, ou nós somos influenciados. E aí, o que é que estava passando, nós perguntamos aí, o que é que estava passando na cabeça de cada um? Qual que era a preocupação da virada do 24, né, para o dia 25? Será que era só comida? Se o pernil ia queimar? Se a farofa ia ficar boa? Se a mesa ia ficar bonita? Né? Se as visitas iam chegar a tempo? Se não ia chover, né? Teve um ano aí que choveu, acabou força, virou uma luta danada. Não sei se vocês lembram disso. Qual que era a nossa preocupação? Dos presentes? Será que eu vou ganhar presente esse ano? Será que eu não vou? Será que vão atender meu pedido de relógio de R$300 que eu dei lá no Amigo Oculto? Ou eu vou ganhar um de R$30? Tem gente que dá, eu vou dar um presente de R$100, mas me ajuda aí, né? Dá um presente também do mesmo valor, né? Qual que é a preocupação em dar ou em receber? E aí a gente foi conversando sobre tudo isso. E aí nós colocamos a pessoa de João Batista. Que na verdade lá no livro de Isaías, no capítulo 40, ele fala, né? Na verdade o profeta estava anunciando a vinda daquele que iria preparar o caminho do nosso Salvador. Aquele que estaria levando a mensagem de Cristo para as pessoas antes do nascimento de Jesus. E João Batista, ele não tinha medo de pregar, ele pregava todo o tempo, qualquer hora, em qualquer lugar. Era um homem bem esquisito, né, conforme diz a palavra. Era uma coisa muito diferente. Mas ele sabia. Ele tinha um objetivo muito claro na cabeça dele, de levar a palavra de Cristo para as pessoas. E o que você fez nesse Natal? O que você fez nesse Natal? Sentou à mesa e comeu? Ou você preparou uma palavra para sua família? Ou você orou juntamente com a sua família? Ou você mostrou a importância do nascimento de Cristo para a sua família? Eu estou morando agora em outra cidade, na cidade de Paraguaçu, vocês sabem. E aí nós recebemos alguns familiares. E antes de nós servirmos a ceia, a pastora Érica levou uma palavra nos familiares. Uma palavra muito curtinha, muito sábia, muito sucinta. Mas aquilo mexeu com o coração deles. E não é a comida.
não é a quantidade, não é a fartura, mas é a presença de Deus que habita em nós, ministrando sobre a vida deles, que vai trazer uma vida totalmente diferente. E aí o tema da pregação de hoje: quem será você em 2016? Porque muitos aqui passaram um ano, viraram um ano junto conosco, fazendo vários planos. Eu vou ler a Bíblia em um ano, pastor. Eu vou orar todos os dias, pastor. Eu vou ganhar nem que seja uma alma por mês, pastor, até dezembro. No meio do caminho nós tivemos lutas, tivemos dificuldades. Como é que foi o ano de vocês? Foi um ano bom? Foi um ano difícil? Foi um ano ruim? Qual é a sua interpretação de quem que vocês estão dando ouvidos? Se nós formos olhar para o mundo político e dar ouvido à política, nosso ano foi péssimo. Amém? Amém não, misericórdia. Se nós formos olhar para a economia, também não foi muito bom. Mas se eu olhar para a minha vida e ver a quantidade de almas que nós como igreja ganhamos, aí eu fico feliz. Amém? Abra aí a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum. Dá para dar um glória a Deus aí? Sem temer nenhum mal. Vamos passar por dificuldades? Vamos, sempre passamos. Vamos passar por situações difíceis? Vamos, claro que vamos. Mas como diz lá o irmão, nenhuma folha cai de uma árvore se não é na vontade do Senhor. Eu quero confiar em Deus. Eu quero buscar o Senhor, ouvir o que Ele tem para mim, não o que o mundo tem para mim. Eu não quero ouvir o que o jornal diz para mim. Eu não quero ouvir o que a revista diz para mim. Eu não quero ouvir o que os sites dizem para mim. Eu não quero ouvir o que os especialistas dizem. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. E quando eu ouço o que Deus tem para mim, a minha perspectiva do mundo fica totalmente diferente. Porque eu não vivo pela circunstância desse mundo. Amém? Abram aí a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão quem também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Quais são os teus planos para 2016? Quais são suas perspectivas para 2016? Ou tem nessa igreja aqui evangelistas que estão dormindo. Existem pastores aqui. Existem mestres.
várias pessoas com diversas habilidades. Qual que é o seu plano para 2016? Ganhar mais dinheiro? Conseguir um emprego melhor? Conseguir comprar casa? O que eu quero para 2016? Eu e você temos o mesmo Espírito. O Espírito que habita em mim habita também em você. Na quinta-feira eu falei assim, se nós quando recebêssemos o Espírito de Deus, eu recebo o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém. Eu fosse arrebatado, né? Seria uma bênção. Mas se eu e você, nós estamos aqui, vivos, nessa terra, nós temos algo para fazer para o Senhor, que é muito maior do que nós estamos fazendo, amém? Amém? Deus tem uma obra maravilhosa para essa igreja. O pastor dessa igreja, o pastor Maurício, diz que existe uma obra grande para essa igreja. Como lá em Campinas, os nossos irmãos vieram aqui, e a filha dele estuda na nossa escola lá. É uma escola de referência. Quantos anos nós sonhamos com a nossa escola aqui? Os nossos evangelismos, os nossos trabalhos de rua. Quantas pessoas nós ganhamos no ano passado e quantos nós queremos ganhar? É esse tipo de plano que o crente precisa fazer, meu irmão. Não é quanto dinheiro a gente vai ter no bolso, não é quanto dinheiro a gente vai ter na nossa conta, não. A gente precisa cuidar das coisas de Deus para que Ele cuide das nossas. Nós precisamos aprender nisso, dar esse passo de fé. Porque a coisa que nós mais preocupamos é perder a nossa fonte de renda, é perder o nosso trabalho. E esquecemos das coisas do Senhor. Não estou falando isso para culpar vocês, meu irmão. Eu estou querendo abrir a vista de vocês para que nós possamos viver vida em abundância com Deus. Vida em atitude com Deus. Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós temos experiências com Deus. Testemunho de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Olha que testemunho maravilhoso o Wagner está tendo. Quantos testemunhos maravilhosos nós teremos aqui na virada do ano? Manifestação do poder de Deus sobre nossa vida, livramento de Deus todos os dias. Mas parece que nós ficamos acostumados com situações e gostamos da cadeira. Irmão, essa cadeira não é feita para você. Fala aí da pessoa do seu lado aí. Ela está aí, mas ela não é para você. Seu lugar é de pé. Seu lugar é de pé. Como exército de Deus. Povo escolhido de Deus. Separado por Cristo. Para fazer a boa obra. Amém? Existe uma multidão ali fora. Esperando a gente falar de Cristo. Irmãos, você já pegou uma pessoa na rua assim, ó? Faz um teste. Para a pessoa na rua assim, ó. Para. Oi, bom dia, tudo bem? Jesus te ama. Vê a reação de algumas pessoas. O ano passado nós acordamos 6h30 da manhã, a gente foi fazer um trabalho com o pessoal do Gari, que vai à rua. Chegamos lá, não tinha nenhum Gari. Aí falou, agora vou pregar para quem estiver passando na rua, né? Você estava, né? Vou pregar para quem estiver passando na rua. Aí uma moça, eu parei, ela estava aflita, parei. Deus me deu uma palavra, entreguei para ela. Ela começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Eu falei assim, eu não acredito que ainda existam pessoas que percam o tempo dela para falar de Cristo para mim. Era a única coisa que eu precisava hoje, era ouvir uma palavra dessa. Obrigado. Irmãos, nós perdemos tempo todo dia. Perdemos oportunidades maravilhosas de falar de Cristo. Nós estamos falando aqui do ano que vem. O que você vai ser o ano que vem? Um bom funcionário? Uma boa filha? Um bom marido? É muito pouco do que nós podemos fazer. É muito pouco daquilo que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Você vai ser uma pessoa diferente em 2016? Noé, quando recebeu o chamado de Deus para construir aquela arca, ele não tinha noção nenhuma do que ia acontecer. Ele não tinha noção. Ele não sabia nem como fazer. Ele não era uma pessoa expert, ele não sabia nada de embarcação. Noé não sabia como ia fazer. Em nenhum momento ele falou assim, Deus, como eu vou fazer isso?
Deus, eu não dou conta de fazer isso. Deus, eu não posso fazer isso. Não. Ele pegou e... Moisés, mas eu sou o quê? O que Moisés falava? Eu não sei. Falar? É isso? É isso? Abraão, o nosso pai na fé. Eu estou mostrando para vocês pessoas que receberam de Deus um chamado e foram sem pensar, sem titubear, sem saber se tinham capacidade, sem saber se não tinham capacidade. Deus escolhe os seus. E Deus te escolheu, meu irmão, para fazer a obra dele. Não interessa ser aqui, não interessa ser em Areados, não interessa ser em Alterosa, Paraguaçu, Campinas, não interessa onde você está separado pelo Senhor para fazer a obra dele, a tempo e fora de tempo. O que acontece é que nós ficamos presos, o que acontece é que nós começamos a olhar no espelho e nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê em nós. Nós começamos a olhar no espelho e falar assim, mas eu sou pobre, como é que um rico vai me ouvir? Nossa, mas eu tenho um cargo tão pequeno nessa empresa, como é que eu vou falar com o meu diretor? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão fraquinha, ganho tão pouco, como é que eu vou falar com aquele supervisor? Nossa, eu estou viajando com esse cara é tão importante, mas como eu vou falar de Cristo para ele? Nós colocamos diversas barreiras para falar de Cristo e deixamos de ter a oportunidade de recebermos bênção de Deus, galardão, por causa de preconceitos que nós colocamos em nossas vidas e em nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Outro dia, viajando com meu patrão, e aí ele falava assim, rapaz, você é pastor mesmo? Rapaz, eu tenho cara de pastor, eu tenho barriguinha de pastor, tenho cabeça branca de pastor, sou pastor. E aí nós conversávamos sobre coisas espirituais. E ele ficava maravilhado por cada coisa que eu falava. E ele falava assim, nossa, mas como é que você sabe tudo isso? Falei, rapaz, a Bíblia que tem na minha casa tem na sua. Começa a ler e você vai ser despertado para essas coisas. E eu sei que Deus está fazendo a obra. Você já pensou que coisa mais maravilhosa você levar assim, ó? Imagina, você no culto. Aquele que quer aceitar a vida de Jesus, levanta a mão, aí a pessoa que você trouxe, né? Aí pá, você pega a pessoa, traz, aí você cuida dela, você trata dela, você alimenta ela espiritualmente, você vai enchendo do poder de Deus, do amor de Deus, essa pessoa começa a ser cheia, ela começa a mudar, ela começa a ser transformada. Amém? Amém, irmãos? É isso que Deus quer de vocês. Deus não quer palavras rabuscadas, Deus não quer que você conheça de Gênesis a Apocalipse em todos os versículos e livros. Deus quer ver teu testemunho, o teu testemunho muda a vida de pessoas. Eu saí da minha casa, minha vizinha começou a chorar. Eu falei assim, nossa, será que é porque de vez em quando tinha um churrasquinho lá e eu dava as carninhas para ela? Ela, irmão, o Anderson, você vai embora, mas aí o Gabriel vai parar de cantar para mim. O Gabriel canta o dia inteiro. Antes você cantava e eu ficava na janela, olha só, eu ficava na janela ouvindo você orando e cantando de madrugada. Nós fazemos diferença, meu irmão. Nós temos algo diferente. É que você ainda não percebeu, mas nós temos algo de diferente. A presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós levamos as nossas mãos para orar para alguém, não é a sua mão que está indo, é a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você está abraçando alguém, não é você que está abraçando, não. É a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você está falando com alguém, não é você que está falando, é a presença do Espírito Santo de Deus que está falando. Juntamente com Wagner, você me dá liberdade, eu estou falando muito seu nome hoje, mas ele falou para mim, olha, o meu patrão estava assim, 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 mandei ele falar, falei de Cristo para ele, mandei ele para a igreja. Olha que ousadia desse rapaz. O patrão dele louco, dando murro na mesa, chutando, batendo porta, todo mundo já teve um patrão assim meio doido, né?
Aqui que chuta a porta, que bate a mão, que xinga todo mundo, que só de olhar para a cara dele, sai de perto que o fulano hoje está azedo, todo mundo trabalhando porque ele está azedo, não é assim? Todo mundo já teve um patrão assim, não é verdade? Só a filha que não, porque ela trabalha na casa do pastor, da pastora, e lá é uma bênção total, não tem esse problema. Mas a gente que trabalha na vida secular aí, encontra patrões rigorosos, bravos, rígidos. E aí a gente fica acuado. Ok, eu vou falar de Deus para esse cara, ele vai me atacar pela janela. Eu vou falar de Deus, ele vai me dar mais trabalho. E o patrão dele disse, a primeira igreja que eu encontrar, eu vou entrar para mim conhecer a palavra de Deus, porque eu estou precisando. Amém? Dá uma salva de palmas aí, só para ver se vocês estão vivos mesmo. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso. Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Que coisa maravilhosa. O pastor foi lá visitar a família. Aí o pastor manda a mensagem para a igreja ora e intercede. Aí o irmãozinho liga, o outro irmãozinho liga, o outro irmãozinho manda a mensagem, o outro irmãozinho, sabe o que é isso? São as juntas trabalhando em favor da igreja. É a unidade de Cristo trabalhando, operando ao nosso favor. É a manifestação da graça de Deus, é a manifestação do amor de Deus através de cada vida sua. Você orou? Você participou. Você não orou? Você deixou de participar. Porque nós sabemos quando eles vierem aqui na frente, e a avó queria pegar nesse microfone e falar assim, glória a Deus porque eu estou aqui. Eu vou me sentir parte, você também vai se sentir parte dessa maravilhosa bênção. E não existe coisa mais gostosa. Esse é o amor de Cristo, transmitido através das pessoas. É a oração uns pelos outros, é o cuidado, é o amor, é o carinho. Né? As pessoas uns cumprimentando os outros. Quantas vezes na entrada dessa igreja, as pessoas já falaram assim, olha, eu nunca recebi um abraço tão gostoso. Por isso que a gente sempre põe as pessoas fortinhas. Né? Brigadeira. Para dar um abraço gostoso, para dar um abraço que seja um abraço da unção do Senhor. Amém? Eu não posso ser levado por qualquer sorte de doutrina. Eu não posso ser levado por qualquer campanha. Eu tenho que ser levado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ser levado pela igreja onde eu me congrego. Eu não tenho que ficar de igreja em igreja buscando bênção. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que as bênçãos do Senhor eu não preciso correr atrás. Se você ainda não recebeu uma bênção é porque ainda não está na hora. Você ainda não está preparado para recebê-la. A palavra de Deus diz que nós devemos ser obedientes. E os frutos da obediência seriam o quê? As bênçãos da parte de Deus. Então muitas vezes nós planejamos o nosso ano 2016, nós queremos um emprego novo, nós queremos um salário melhor, nós queremos um lugar bacana, nós queremos um carro com ar-condicionado, para que eu possa parar de transpirar, eu quero um lugar bem bacana, um escritório com uma mesa bem grande, uma cadeira de diretor para eu poder sentar, e esquecemos da parte mais importante que é o nosso lado espiritual. Quanto tempo nós vamos dedicar em oração? Quanto tempo nós já estamos dedicando para o ano de 2016? Quanto tempo eu e você estamos dedicando vindo aos cultos e vindo aos eventos da igreja para nos fortalecer em corpo e unidade? Ei, Deus quer abrir teu olho espiritual. Quando os meus olhos da carne forem mudados pelo poder da visão do Espírito Santo de Deus,
nada mais fica difícil para mim. Nada mais fica difícil para mim. Receber uma pessoa como nós estamos recebendo aqui para nós é uma alegria. Hoje ele está assim, amanhã ele vai ser transformado em nome de Jesus. Quantas pessoas já entraram aqui numa situação dessa? E hoje congregam em vários lugares. Uma pessoa estava em um culto aqui, um dia, e o Ederson estava ministrando louvor. Aí falou assim, agora todo mundo abraça aí um ao outro. E aí essa pessoa encontrou com ele, anos depois, tempos depois, falou, sabe aquele abraço que você mandou dar? Aquele abraço me converteu. É tão simples, é tão simples. E nós colocamos tantas dificuldades. Agora eu peço que em nome de Jesus, que 2016, eu e você colocamos Jesus Cristo no meio desse negócio. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Cuidado com pregações em YouTube, viu, irmãos? Cuidado com pregações em canais de televisão. A palavra de Deus é a nossa orientação. A palavra do Senhor é o nosso guia. Não são por homens. São pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos ficar de pé. O nascimento de Jesus foi uma obra maravilhosa que Deus fez em nossa vida. Na verdade, ele nasceu para morrer por nós. E essa morte de cruz nos trouxe a salvação. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de maneira tão maravilhosa, que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O livro de Romanos diz que todos nós somos pecadores, estamos condenados e afastados de Deus. Mas aqueles que reconhecem que são pecadores, que recebem Cristo como o único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que naquele momento existe uma festa no céu, e nós somos salvos em Cristo Jesus. E a partir desse momento, a obra do Espírito Santo começa a habitar em nosso coração, gerando uma transformação maravilhosa, a qual nós todos já tivemos a oportunidade de passar. E alguns ainda estão passando, aliás, todos nós estamos passando, porque nós vencemos o pecado de glória em glória. Confie no Senhor, descanse nele, e mais Ele fará. Descanse no Senhor, confie nele, e mais Ele fará. Descanse no Senhor, confie nele, Ele mais fará. Descanse em Deus,
Confie nele. E ele mais o fará. Levante suas mãos. Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Deus, de trazer a tua palavra. Abençoe cada vida aqui que está nessa noite, meu Pai. Que eles possam ir para suas casas em paz e segurança. Que eles possam meditar, Senhor Jesus, separar um tempo, escrever no papel aquilo que eles pensam, aquilo que eles sonham para o ano que vem. E que o Espírito Santo de Deus possa estar junto com eles, com cada um deles, orientando, planejando, Senhor, o que cada um deles será em 2016. Que a graça do Senhor nosso Deus e a consolação do doce Espírito Santo esteja com todos vocês. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém? Deus abençoe.